Vamos seguir no noticiário internacional, um dos assuntos mais procurados, inclusive dessa semana. Estava todo mundo querendo saber sobre o submersível. E depois de longas buscas, partes desse submersível Titã foram encontradas pelas equipes de busca da Guarda Costeira Americana. O veículo era usado para uma expedição aos destroços do Titanic, quando desapareceu no oceano. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor da USP, Miguel Buelta, especialista em submarinos. Bom dia, Miguel. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia a você e bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Bem, professor, a gente recebeu essa informação sobre a implosão do submersível. Essas informações são suficientes para afirmar que, de fato, houve essa implosão? Porque falaram a respeito de destroços. Eles foram identificados como parte desse submersível? Não poderiam, por exemplo, ter vindo do lixo que é jogado no mar, de alguma outra situação? É verdade, o que você está dizendo é verdade. Por enquanto, o que foi dito é que houve uma implosão. Na verdade, nós vamos saber o que efetivamente aconteceu quando nós tivermos conhecimento desses destroços. Como estão os destroços? Quais são as partes? Se realmente são destroços do submersível, não é? Normalmente, quando há esse tipo de acidente com um submersível, tradicional, um submersível feito de aço ou de titânio, não existem esses destroços. Eu, por exemplo, explicando, eu diria que como uma lata de refrigerante, você amassa a lata de fora para dentro e ela se deforma, abre algumas trincas, entra água, mas não há destroços. A implosão não causa destroços como causaria uma explosão. Então, ao dizer há destroços, nós precisávamos saber como são esses destroços. São pedaços pequenos, grandes, quais são? Aí sim talvez possa se afirmar que houve uma implosão. O material utilizado para esse submersível era adequado? Porque fala-se que ele tinha uma liga de titânio e também de fibra de carbono, é isso, professor? É isso, quer dizer, as informações vieram esta semana, né? Eu não conhecia o projeto, aliás, não conheço ainda, né? O que a gente sabe é da mídia, né? Ele é um projeto todo não tradicional, quer dizer, é um projeto que a utilização, por exemplo, de ligas de carbono, eu não conheço. O titânio, sim, o titânio já há muitos anos é utilizado, porque a questão de um submersível tripulado que deve ser autônomo é o seguinte: quando vai a grandes profundidades, o material tradicional aço ele pesa demais, então ele não seria autônomo. Quando você vai aumentando a profundidade, você vai aumentando as espessuras do material, do casco, e o peso fica maior que a flutuação. Então, o que aconteceu ao longo das décadas é que foram alterando os materiais para materiais mais leves. O primeiro foi o titânio, que é um material com resistência equivalente ao aço, mas com metade do peso, né? E depois outras ligas. Agora, eu não conheço a utilização de ligas de carbono. Eu, por enquanto, não conheço. Agora, pelo que eu vi no desenho que foi colocado, e insisto, precisava conhecer o projeto, acho que um dia vai ser disponibilizado. Existem muitas coisas erradas, enfim, ali, né? Só no desenho você percebe que ele é completamente fora de qualquer norma, de qualquer padrão. Parece que ele tem umas calotas de titânio, que é um metal leve, mais leve que o aço, e depois um cilindro de fibra carbono, que é metade do peso do titânio. Claro, eles foram fazendo isso para diminuir o peso para que ele pudesse ser autônomo. Mas realmente essa intersecção do carbono com o titânio, não sei como eles fizeram, mas a probabilidade que existia de dar um problema era muito acima do aceitável. E é surpreendente, aliás, é surpreendente que ele tenha ido tantas vezes, né, mergulhado e não tenha acontecido nada. O que os especialistas dizem é que a surpresa não é ter acontecido, a surpresa é não ter acontecido antes.
Nós acompanhamos, inclusive, nessa semana, professor, até o diretor do filme Titanic, James Cameron, que fez várias descidas, né, aos destroços, dizendo que desconfiava que já teria acontecido uma implosão. Também foi explicado que tinha um intervalo, né, de pouco mais de 2 horas para a descida até os destroços, quase 4 quilômetros. E que a comunicação foi interrompida com cerca de 1h45 daqueles avisos que o submersível enviava para o navio de apoio. Existe, de acordo com esses indícios, a possibilidade de que essa implosão já tenha acontecido nesse momento da descida? Sim, na verdade, ele pode ter acontecido não necessariamente ao chegar aos 3.800 metros, porque o que dá para. Quer dizer, as hipóteses que estão sendo levantadas é que essa montagem da fibra de carbono com o titânio, naquela intersecção, que é uma mudança de geometria, né? Você tem um cilindro e depois uma calota de titânio. Ali é uma região muito crítica, é muito crítica, e pode ter, ao longo do tempo, ocorrido algumas trincas, alguns amassamentos, alguma coisa, e a um certo instante, não necessariamente na profundidade máxima, ali pode ter ocorrido uma falha, né, onde entrou água. Quer dizer, e, de novo, implosão é um termo que ainda não está teria que olhar, não está definido, teria que olhar como estão os destroços. Eu imagino, agora estou fazendo hipóteses, que houve, sim, uma falha, vamos chamar de falha, possivelmente a 1h45, quando ele não tinha chegado na profundidade máxima, houve uma falha e houve uma separação de peças ali, né? Não necessariamente implosão, entrou água. Quer dizer, eu acho que vão ser encontrados as calotas, as extremidades de titânio, a parte cilíndrica, que é a parte de fibra de carbono, não sei em que estado estará, né? Não sei que está, porque muitos pedacinhos só se fosse vidro, né? O vidro, sim, mas você tem aquele exemplo que eu dei de uma lata que você amassa, no caso de vidro, um copo, se você apertar, ele quebra em pedacinhos, né? Então, esses materiais não são de quebrar em pedacinhos, então precisava realmente olhar as partes. Eu imagino que nós vamos encontrar partes dessa região de navegação, que não é a parte estrutural, essa parte branca que você vê nas fotos, as calotas e alguma coisa do cilindro fibra de carbono. Mas, insisto, o projeto é todo não convencional, muito diferente, e, segundo os especialistas, a probabilidade de acontecer era grande. E é surpreendente que tenha sido permitido isso. Eu tenho uma última pergunta ao senhor, professor. Claro, infelizmente, nós estamos num cenário diante de algumas mortes causadas por essa situação. Existe alguma possibilidade, diante de uma possível implosão e de um cenário de tamanha pressão por causa da água, de se recuperar esses corpos? O que poderia acontecer, por exemplo, com um corpo humano numa profundidade tão grande? Olha, não existe nenhuma possibilidade. A 4.000 metros de profundidade, nós temos uma pressão equivalente a 400 vezes a pressão atmosférica. É como se quando você mergulha a 10 metros de profundidade, você já sente no corpo uma certa pressão que equivale à pressão atmosférica. 400 vezes isso, o corpo humano não suporta, ele é destruído, ele é esmigalhado, não sei, quer dizer, não existe a mínima chance. Bem, E por isso que eu digo, desculpe, sim, professor, pode continuar, por favor. E é por isso que eu digo que é surpreendente que esse veículo tenha sido permitido de levar gente a bordo. Quer dizer, eu diria o seguinte, no Brasil, por exemplo, qualquer lancha que for levar gente, ela passa por uma fiscalização da Marinha do Brasil. A Marinha certifica, fiscaliza e diz, olha, esse veículo pode operar. Estão dizendo que são águas internacionais. Ora, águas internacionais, mas ele ficava nos Estados Unidos, no Canadá, em algum lugar. Ele não pode ser permitido que ele saia para um ambiente que é... Bom, nós não temos jurisdição sobre águas internacionais. Ora, mas como você deixa um veículo sabendo que vai carregar pessoas ir para águas internacionais? Quer dizer, você permite que isso aconteça?
Eu acho que isso vai mudar toda a legislação, eu imagino que vai mudar toda a legislação americana e canadense sobre isso. Quer dizer, não há qualquer justificativa para ter sido isso permitido. Impressionante, né? Lá em 1912, a tragédia com o Titanic serviu para a revisão de uma série de normas à época e muito provavelmente isso vai acontecer depois do episódio do Titã. Nós conversamos com o professor da USP, Miguel Buelto, especialista em submarinos. Muito obrigado pela sua entrevista, professor. Muito obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade.